Coisa importante, ó, nós vamos entrar em um sino. Isso aqui é o nosso pão diário. É a revelação. É o que nutre o nosso entendimento. É o que constrói bases conscientes e inconscientes dentro de você. Você vai estar operando na unção, por muitas coisas você não vai lembrar a maioria das coisas que estão escritas aqui. Mas você vai ter sempre isso aqui para relembrar, sempre os vídeos para relembrar, para ensinar. Mas o mais importante que você vai entender é que depois que você recebe a sua unção herdada, uma fonte de conhecimento está dentro de você. Você tem uma fonte agora. Que quando você começa a se mover no serviço e trabalhar com aquilo, aquela sabedoria que é espiritual, que está dentro de você, ela vem à tona. Os princípios dela, o fundamento dela vai estar na sua vida diária. Em tudo que você faz, o que nós vamos ensinar aqui é prática, isso aqui é prática. Fala de ferramentas espirituais, isso aqui é tudo prática. Nós vamos aprender cada vez mais que quando a unção ela for gerada em nós, nós temos uma fonte de conhecimento dentro de nós. É a unção que nos ensina todas as coisas. Amém? Vamos começar. Larissa, vamos lá? Vai me ajudar a fazer a leitura? Vamos ler. Vamos começar. Base 3. Vamos lá. Vamos acelerar. Página 52. Seção 1, Ferramentas Espirituais. Nesta primeira sessão, veremos os meios para manter a unção acesa e crescente, utilizando ferramentas espirituais que o Senhor deixou para o nosso crescimento e edificação. A unção em nós, quer reconheçamos ou não, só é liberada através de um despertar espiritual. Aprenderemos também que ela independe de cargo ou de ministério, mas que podemos fazer a nossa parte em determinar o grau da nossa unção, preparando-nos para ela. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar a aprender que, independente de cargo, fala, maior do que meu cargo, repita comigo, maior do que um cargo, é o chamado. Bom, você pode pegar pessoas que são pastores. Você pode pegar pessoas que são evangelistas. Mas cada um tem uma dimensão desse chamado diferente. Cada um tem uma dimensão de unção e grau diferente, níveis diferentes. Então, não é muito importante. Vou tirar o cargo aqui. Não é o ofício ministerial que depende do tamanho da sua unção. O que depende a unção que você vai carregar dentro do seu ofício é a sua entrega. Ok? É como você usa os recursos que Deus te deu e como você trabalha com ele. É isso que é importante. Então, o teu ofício, você pode ter o chamado, ter o ofício. Mas lembre-se disso. O que é maior do que o próprio ofício é o chamado. Pô, como assim? Não, você tem que entender que muitos são pastores, mas colocou o cargo de pastor, seu ofício pastoral, acima do seu próprio chamado. E você tem que entender o que é um chamado. Primeiro, Jesus chamou os discípulos. Depois, ele delegou eles como apóstolos. Quando Deus me chamou, Ele me deu uma revelação. Ele entrega uma aliança com você. Ele pretende algo com você na terra. E para isso, Ele vai te colocar depois em posições. E essas posições não podem interferir no seu chamado. A minha posição apostólica, se eu ficar só nela, e se eu esquecer a essência e o fundamento do meu chamado, os outros lados do meu chamado, o meu ofício pode roubar o meu chamado. Posso fazer muitas coisas e não cumprir meu chamado. Então tem muitas pessoas que elas se distraem até com os próprios dons do chamado, os dons espirituais que ela recebe, que acabam competindo com o seu próprio chamado. Tem muitas pessoas que recebeu um chamado poderoso para ir às nações, e junto com isso vem o dom de riquezas. Mas ela olhou para o dom das riquezas e esqueceu o ofício, o seu chamado. Vocês estão me entendendo? Olha como isso aqui é importante ser construído em você. O teu chamado é a sua primazia. O meu chamado, ele sempre me chama. Ele sempre me chama para uma origem. Ele sempre me chama para a intimidade. Ele chama para uma realidade.
Você tem que cumprir isso, isso e isso. Esse aqui é o teu chamado. O teu maior chamado dentro do seu ofício é esse. Mas eu não posso barganhar com o meu ofício. Então, parece que é a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Não são. Beleza, você tem um chamado apostólico. Qual é o tipo do seu chamado apostólico? Aonde está o seu chamado dentro do apostólico? Porque apóstolos tem muitos, mas cada um tem um chamado diferente. Amém, amém? Então, a proporção desse chamado, ele desencadeia sobre a sua vida uma dimensão de unção. Mas para isso tem que ter rendição. Você vai ter que se render. E é um custo, é um preço. E nós vamos começar a trabalhar sobre isso aqui agora. Grava que isso aqui é importantíssimo que eu estou falando para vocês. O que está aqui, todo mundo pode ir ter acesso. Mas o que eu estou falando aqui, isso aqui é o que o Espírito produz para vocês. Que é o de suma importância para vocês. São chaves extras e são muito essencial. Isso aqui qualquer um pode escrever. Mas essas revelações não. Elas são específicas. Ok? De acordo com que uma pessoa está, numa dimensão que o espírito daquele homem está, ele está ouvindo. Então ele está trazendo para vocês chaves e palavras que elas não estão escritas. Amém? Então grave muito bem isso no teu coração. Continuemos. Meios para manter e aumentar a unção. Deus deu uma ordem a Moisés sobre o dever de manter o candelabro aceso, dizendo: ordenará aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Êxodo 27, 20. Temos essa mesma incumbência de manter a unção do Espírito Santo constantemente acesa através das disciplinas espirituais. A unção continua permanecendo sobre uma pessoa quando há nela uma disposição de rendição diária em serviço ao reino dos céus. Para isso, vamos analisar alguns meios práticos que podemos manter essa unção fluindo constantemente no nosso espírito. Larissa, lê para a gente aí, John Whitefield. Em 1229, foi decidido, com esforço da Igreja Católica, no Concílio de Tolosa, na França, a proibição do uso da Bíblia por leigos. Mas grandes homens de Deus se levantaram para traduzi-la, entre eles John, que acreditava que a Bíblia deveria estar disponível para todos, e por 13 anos produziu uma Bíblia em inglês. Mas a reação foi violenta, e em 1391, um projeto de lei previa a proibição da Bíblia em inglês, além de prender qualquer pessoa que possuísse uma cópia do livro sagrado. Mas isso não perdurou, e hoje, por causa de homens como Wycliffe, temos acesso à Bíblia. Então, valorize esse livro, pois homens deram suas vidas para você tê-las em mãos. Então, essa curiosidade está aqui para vocês, porque nós vamos falar que a primeira coisa que nós vamos falar, a primeira ferramenta que Deus nos dá é estudo da palavra, né? Vamos falar sobre estudo da palavra, a importância disso. Falando para vocês sobre Whitefield, John Whitefield, ele foi contemporâneo dos grandes ministros daquela época. Porém, eu acho que tem uma coisa aqui que eu teria que acertar. Não, correto. Está certinho a data aqui. Você vê que a grande perseguição que eu via pela Igreja Católica, a proibição, né, na Bíblia sendo escrita em inglês e dá para leigos. Então, leigos está falando dos pobres, pessoas simples, e não queriam dar acesso a isso a eles. Era mais para o clero, né? Então, esse foi um dos homens que lutou para que as traduções da Bíblia chegassem até as pessoas. Se eu não me engano, a história dele também está naquele livro Heróis da Fé. Acho que está ali também. Tá bom? Depois vocês podem estudar um pouquinho. Então, houve muitas guerras, muito derramar de sangue para que a Bíblia chegasse até nós. Então, vamos valorizar o estudo da palavra. Então, a grande ferramenta de manutenção e de ativação da nossa unção, de crescimento da nossa unção, é a palavra de Deus. Aquele que não se dedica ao estudo e à meditação da palavra de Deus passará vergonha. Afinal, as pessoas percebem quando um crente perde a unção, ou quando a unção não se manifesta mais como antes. No entanto, se cumprirmos isso com a nossa responsabilidade de amar e meditar nas Escrituras, isso não acontecerá. Como está escrito, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Focar no estudo da palavra, ficar em espírito de oração, são práticas espirituais indispensáveis para todo cristão. Todavia, se negligenciamos essas tarefas, nossa unção certamente diminuirá. Irmãos, a meditação da palavra, olha o perigo que nós estamos passando nesses últimos dias que eu tenho observado. Nós estamos observando um aumento contínuo dessa questão de transferência de unção. Aprendemos um caminho mais rápido aqui, porque esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muita liberação, muito derramado do Espírito. Mas, em contrapartida, nós estamos vendo uma geração totalmente irresponsável em relação às Escrituras. A maioria das questões que as pessoas pregam no púlpito são conceitos que elas ouvem, mas não daquilo que elas aprendem com o próprio Espírito Santo. Então, tem muita gente que elas replicam uma coisa que ouve, mas nunca estudou, nunca aplicou isso nas Escrituras Sagradas. Fala, a palavra de Deus. Trocia, parraquia, crossuanda, crisalefaceia, que demanda ratos de que apetecai, troci menegueda vacítolo saragaia. Olha a visão que eu tive, falando em línguas aqui. Eu vi como se, pois é, flechas, tá? Eu vi um anjo me entregando algo assim, como se fosse a Bíblia. E eu vi qual era o tipo do anjo. E eu, engraçado, eu comecei a falar aqui da palavra assim, eu sentia uma coisa estranha. Eu falei, estou falando como se eu estivesse só lendo, não estou falando pelo meu espírito. Eu senti, mas é porque o anjo está chegando com algo, alguma coisa vai ser derramada aqui. Vai se abrir para vocês. Eu quero te ensinar um segredo sobre a unção e a palavra de Deus. A palavra de Deus. Existe uma coisa na vida que eu aprendi. E eu recebi esse acesso aos meus 18 anos de idade. Aos meus 18 anos de idade eu recebi uma graça de meditação tão profunda, uma unção, que eu comecei a meditar profundamente. Eu até escrevi isso aqui no módulo, aqui na página 55. Profundamente nas Escrituras. Só que tinha uma coisa diferente quando eu pregava a palavra de Deus. Todo mundo da minha igreja, o pessoal do ministério, falava assim, tu prega diferente. E quando você prega, a gente não consegue sair. Você agarra a atenção em você. Agarra a atenção. Porque tinha uma unção na minha vida, tinha um compromisso na minha vida com as Escrituras Sagradas. É isso que você tem que entender, o que Deus ele vai sondar você. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Por que é tão importante o estudo da palavra? Porque irmão, se o Senhor ele não pode confiar em você em relação às próprias Escrituras, Ele não pode confiar em você em nenhum outro aspecto da tua vida espiritual. Todo verdadeiro obreiro, todo verdadeiro homem de Deus que quer crescer na dimensão da unção e ter uma unção eficaz e poderosa na sua vida, tem que entender que o Senhor estabelece uma aliança com você na dimensão da palavra. A dimensão da palavra. Uma coisa vocês vão começar a aprender, isso ainda vai ter muita liberação para a tua vida, é você trabalhar debaixo de um manto e de uma unção compartilhada. Outra coisa você pela aliança com a palavra de Deus, que aquele ministério carrega, ter um acesso direto àquela unção que aquele ministério, que aquele manto tem. Alguns operam em momentos da unção do Espírito, estou falando unção de operação. Outros têm uma unção contínua disso. Todo momento ela está ali. Sabe por quê? Porque ele tem um compromisso direto com a palavra de Deus, com o espírito de revelação da palavra de Deus. Vocês vão aprender algo e vai formar em você essa estrutura, uma força violenta dentro de você, da sua alma, do seu espírito, que é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus, fala, a palavra de Deus. É a maior autoridade. Fala, é a maior autoridade que um homem pode ter. Então, eu posso ter um apostólico, eu posso ser um chamado para ser profeta, como muita gente tem. Porém, o que difere de um para o outro é o compromisso que essa pessoa tem com a palavra de Deus. Bom, você observa Billy Graham ele pregou em várias nações, ganhou multidões, milhões de almas para Jesus. Mas você nunca viu o vídeo deles levantando paralítico. Você não viu ele colocando a mão nos olhos de um cego enxergando. Você não via multidões caindo debaixo do poder do Espírito Santo como Benihim.
Como eu disse para vocês uma vez aqui, e Benny Hinn fala uma coisa quando ele esteve numa cruzada com Billy Graham. Ele falou que quando aquele homem começava a pregar a palavra, era tão poderoso, a unção que ele tinha era tão poderosa na palavra de Deus. Quando ele chamou, Benny Hinn falou que ficou impressionado, que quando ele falou, você que quer entregar a sua vida a Jesus agora, saia do teu lugar e venha correndo para a frente do altar. Ele falou que as multidões eram igual formiga assim, ó. E ele falou que a unção de convencimento que caía sobre a cruzada era tão poderosa, tão intensa, que tomava eles de uma forma por dentro, que eles não sabiam como aquilo era possível, como pode um poder tão grande. Mas era o nível do compromisso, da intimidade que Billy Graham tinha com Deus na palavra de Deus. Então, de todos os tipos de unção que você vai ter, preste atenção que eu vou te ensinar aqui. Preste muita atenção. De todos os tipos de unção que você vai ter na sua vida. O maior compromisso você tem é com a palavra de Deus. Porque você pode ser um cara muito bom para expulsar demônio, operar milagres e maravilha, e você se corromper com isso. Porque a única maneira de manter a nossa unção plena, e proteger a nossa alma é a palavra de Deus. Fala, a palavra de Deus, ela vai fazer que a minha unção cresça e atinja níveis poderosos. Eu estou te falando esse tipo de experiência pela minha vida. A palavra de Deus, ela tem crescido na minha vida, porque eu tenho dado espaço para ela. E quanto mais a palavra de Deus ela encontra espaço em mim, quanto mais eu me dedico às Escrituras, maior e mais poderosa se torna a unção que eu carrego. Vocês estão me entendendo? Estivemos pregando no evangelismo, a palavra evangelística, né? Bispo Douglas, estávamos ali, a unção, ela veio súbita e violenta e rápida. Quem reparou que foi muito rápido? Fizemos um trabalho intenso em pouco tempo, porque nós estávamos numa dimensão e outra. O que desencadeou tudo aquilo foi a palavra. E vocês têm que entender que a unção da palavra, ela é uma dimensão muito poderosa, que ela pode abrir o caminho no coração das pessoas para receber a unção de milagres, a unção de curas, a unção que vem com avivamento, todos os outros tipos de unções, irmãos. Se você não carregar a unção da palavra, você pode às vezes ter uma unção de cura linda, e às vezes você não desbloqueia elas do espírito de incredulidade, e a tua unção de cura, de milagres não flui, porque a unção da palavra está pouca. Eu já reparei uma coisa, e eu estive com grandes evangelistas, você sabe disso, e apóstolos que ministraram, os grandes ministros de milagres do Brasil. O que eu vi? O que eu reparei? Eu estive não só em um lugar com esses homens, eu tive em outros, vários lugares. Eu tive a oportunidade de andar perto, de ver. E eu sempre tive uma graça na minha vida, que onde chegava, que grande ministro estava ali, me conhecia, conectava, pediu para mim ir nos outros lugares com eles. Eu tinha essa graça na minha vida, que é o chamado. Eu vi uma coisa para vocês, grava isso que eu vou te falar, se você quer ter uma unção poderosa na tua vida. Quando eles ministravam, isso é comigo também. E eles ministravam pouco a palavra de Deus. Era fato, isso era fato. Quando a unção da palavra ela não desatava no culto, a unção deles de milagres era rasa. Um milagre, outro grande acontecia, alguma coisinha acontecia. Pessoas eram até curadas, mas era aquela coisa que parecia que a pessoa era curada, não tinha nem alegria da cura. Mas esse mesmo homem, quando eu vi ele pregando com uma palavra poderosa, gerava fome e sede nas pessoas, aleluia. Cara, a unção era maravilhosa, de milagres, de curas. Era poderosa. Aleluia. Poderosa. Então você tem que entender que às vezes, que há momentos que nós vamos estar evangelizando, vamos estar pregando para incrédulos, vamos estar pregando para as pessoas da rua, vamos estar em vários lugares. Meu querido, você tem que estar com uma unção da palavra tão violenta que quando você começar a falar com as pessoas, essa unção como uma marreta, como diz Jeremias, não é porventura a tua palavra como uma marreta que esmiuça a rocha? Não é ela como um fogo mais poderoso que tem?
Então você tem que entender, com obreiros da obra do Senhor, o seu maior compromisso é a palavra e a oração. Abre para mim Atos capítulo 6. Sutecraia mahasita lamacreia. Roskinig mekekakuru sotocrossei kelemaretia. Salamahashi kenegatai. Acelera teu espírito aí, o crente. Kalahasudecreia, trossamenekeia, pulsuia. Orosotocrossitererecaia. Versículo 2. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir à mesa. Olha que ele começa primeiro. Olha só, não é sensato o quê? Negligenciar o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Segundo, portanto, irmãos, escolhei 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e de sabedoria, os quais encarregaremos desse ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, qual era a grande fonte da unção apostólica? Ministério da palavra e oração. Mas você vê, a primeira coisa que ele falou o quê? Ministério da palavra. Então, a coisa é que vocês têm que tomar muito cuidado, muito zelo na sua vida, que você não pode negligenciar. E eu falo por experiência própria. Quando você começa a negligenciar uma meditação profunda nas Escrituras, você enfraquece. A sua mente, ela perde uma dimensão. Você não pode perder essa dimensão. Quando você tem meditação com o coração profundo nas Escrituras, há uma força que fica sobre a tua mente, sobre o teu coração, na tua boca. Tu fala é diferente, as pessoas sentem que você tem um peso na tua palavra, uma autoridade na tua palavra. Porque você tem meditação contínua, você tem um acesso a um fluir contínuo de unção, de comunhão e unção de serviço na palavra. Então não cabe a nós negligenciarmos o ministério da palavra de Deus. Entenda, obreiros, não sejam insensatos, não sejam negligentes, não sejam tolos. Porque se você negligenciar a palavra de Deus, você está negligenciando o próprio Deus. A nossa aliança, nosso maior compromisso, meu filho, rendição, soldado. Escrituras. Escrituras. Elas vão te acompanhar por resto de toda a sua vida. Elas vão sustentar toda a unção em você. Diminui a meditação das Escrituras. Reduz a palavra de Deus na tua vida. Você reduz a comunhão com o Espírito Santo e a sua unção começa a se perder. E o pior de tudo é, quando as pessoas forçam para ter uma unção, que elas não têm compromisso com a palavra, essa unção se torna o quê? Corrompida. Uma unção sem uma sabedoria da palavra, ela não pode produzir fundamentação. Ela é fraca. Ela é ineficaz. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser completos. Não quero saber, não sou muito dotado para leitura, eu nunca fui. O problema é seu. Isso aí era contra o seu velho homem. Você tem uma obrigação de ser cheio da palavra de Deus. Aleluia. Você vai abrir a boca, você vai destravar na sua mente o ministério da palavra. Não há desculpa para você para isso. Você tem uma obrigação de meditar dia e noite nas Escrituras. Ontem acabou o culto aqui de madrugada. Peguei minha Bíblia, sentei no sofá e comecei a ler. E fui lendo. Até que eu fui vencido pelo sono. Enquanto eu não fui vencido pelo sono, eu estava meditando nas Escrituras. Eu falei, eu preciso meditar nas Escrituras. Eu preciso ler as Escrituras. Ela me protege quando eu durmo. A unção dela me protege. A palavra é vida, ela é poder, ela te protege, ela traz proteção para você. Então, se tem uma hora que é boa de você ler, é antes de dormir. É a palavra de Deus. E geralmente, quando você lê antes de dormir, você acorda com vontade de ler. Então, hoje eu acordei mais com vontade de ler do que orar.
Algumas pessoas acham que é pecado não ter vontade de orar. Não, irmão. Vontade é uma coisa, dever é outra. Quando você deixa o dever, tu está pecando. É um pecado. Vontade, você já aprendeu na escola de oração. Independente se você tem vontade de orar ou não, é o seu dever. Independente se eu tenho vontade de ler a Bíblia ou não, é o meu dever. Independente se você tem vontade de cozinhar o teu marido ou não, você tem que cozinhar. É o seu dever. Amém? Fala, obrigado, Jesus. Vamos continuar então aqui. Olha só, coisa boa. Você está sentindo a sua obrigação? Sente. Está sentindo? Eu estou sentindo. Deus puxa a gente aqui. Estou sentindo. Ai, Jesus, abriu. Ó, toda vez que você abre o coração para uma das dimensões específicas pela qual Deus ele trabalha para nutrir seu espírito, para te dar unção, para você conhecer Ele, você desenvolve um relacionamento, você vai ter uma experiência específica em cada ambiente desse. No ambiente da palavra, você vai experimentar Jesus em uma dimensão. E a unção do Espírito em uma dimensão. E naquele ambiente você tem uma porção específica de Deus na sua vida. Amém. No ambiente da oração, eu conheço Jesus, eu experimento Jesus e o Espírito Santo em uma outra proporção, em outro nível de revelação. Então eu tenho uma porção de Deus aqui comigo. Quando eu entro no ambiente, vamos falar aqui, ó, adoração, tudo falando, tudo está aqui. Quando você entra no ambiente da adoração, você tem uma outra porção, você vai conhecer Jesus, você vai conhecer o Pai de outra maneira, outra revelação dele vem. Por isso que eu sou fominha mesmo, eu vou para lá, vem a oração, eu quero cantar, quero pular mesmo. Você tem que aproveitar de tudo. Fala, eu tenho que abrir o meu coração para experimentar mais de Deus em outras dimensões. Olha, tem homens, irmãos, pastores que eu conheci poderosos na palavra. Os caras pregam, mas uma unção tremenda. Vocês concordam comigo? Tem homens tremendos na palavra, amém? 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 Mas não experimenta adoração. São secos, não consegue. Está todo mundo lá cantando, chorando, eles estão assim, sério. Estão ali quieto. Já viu os pregadores de Gideões? Estão ali, todo mundo cantando. Não tem redição na adoração eles. O povo está lá chorando, cheio de redição, e às vezes eles estão lá. Aí você chega aqui na hora da adoração, eles têm acesso. Está o meu ministério tudo cara no chão aqui, jogado aqui no chão. Porque eles têm acesso àquela dimensão com Deus. Eles experimentam a comunhão e a unção da adoração. Então quando ela vem, a gente se rende, é verdade, não é? É o que a gente quer, meu filho. Quando vocês estão adorando aqui, meu filho, está aqui, ó. Amém, amém. Suga, irmão. Puxa. Quer liberar a tua unção, mas aprenda a operar nessas dimensões. Como é que eu posso? Coração. Já entendeu? Deixa descer para o coração. Exercita o coração agora. Todo desafinado mesmo, com essa voz esquisita que você tem, outros com uma voz linda, lógico. Né? Adore. Cante. Vai se rendendo assim, ó. Pronto. A unção, ela te enche em outra dimensão. Quando vem a palavra, a pregação, uau, pega. Anote, isso, abre o coração. Para que a unção, ela tanto te toque como ela te ative, mas também ela entre, ela penetre em você, da glória de Jesus Cristo.